Seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos agora a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá, Alexandre. Começando pela votação da PEC da imunidade. A votação estava marcada para ontem, foi adiada e deve recomeçar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Câmara dos Deputados. Um horário pouco usual para votações na Câmara ou no Senado, sexta-feira pela manhã. Geralmente, os parlamentares já voltaram às bases, não é? Na sessão de ontem, foram mais de 6 horas de análise e tentativas para apressar a votação, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, não conseguiu convencer um número suficiente de deputados para aprovar a mudança na Constituição. No Senado, a votação da PEC emergencial ficou para a próxima quarta-feira. O impasse é o fim do piso para gastos com saúde e educação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o debate da PEC emergencial não vai atrasar os planos do governo. Esse cronograma de leitura do parecer, de tempo para discussão e de votação na sessão de quarta-feira é o tempo mais curto que nós enxergamos para poder compatibilizar a importância de se votar a PEC com a necessidade também de amadurecê-la dentro do debate no plenário do Senado. O relator da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, disse que vai excluir do texto aquele trecho que acaba com o piso para saúde e educação, mas pretende manter outros mecanismos fiscais. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas prioridades escolhidas pelas duas casas neste momento. No Senado, a discussão da PEC emergencial era para ter sido votada ontem, ficou para a semana que vem, e a PEC da imunidade que está sendo discutida, ou vai ser discutida daqui a pouquinho, a partir das 10, novamente na Câmara. No Senado não há esse problema porque nenhum senador foi preso. Lá na Câmara, a Câmara agora está com a ressaca, digamos, de uma ciclotimia. Num dia, 364 votos aprovando uma ilegalidade e um dia, 2 dias depois, 304 votos para vamos nos fortalecer, senão mais um deputado vai ser preso e outro, e outro, e outro. Né? Agora é interessante, não precisa mexer no artigo 53 que diz que deputados e senadores são invioláveis por votos, palavras e opiniões. Está na Constituição desde 1824 e está muito claro. Só que nos dias de hoje, nesses dias de trevas do analfabetismo, há dificuldade de ler a Constituição, dificuldade muito grande de entender o que está escrito. Alguém estudou por uma outra cartilha, né, que sei lá o que gera, né? Você tem que ler aquilo que você quer. Você muda o texto porque você quer receber outra coisa. Então, tem uma prisão ilegal. Né? E os deputados agora estão apressados em acrescentar reforço para o artigo 53. O único reforço é aprender a ler, é ler o que está escrito ali. Deu certo desde 1824, né? Com regimes de exceção. Houve regimes de exceção que aboliram isso. Então, quando se abole isso é abolido, aí é um regime de exceção. Né? E os deputados estão preocupados com isso, querem reforçar. Agora, quanto à PEC emergencial, né? Eu acho que as pessoas não se perguntaram ainda, mas espera aí, essa PEC emergencial, esse papel, cria riqueza para ser distribuída? Cria riqueza para compensar aqueles que perderam a sua renda? Cria renda? Não, não cria. Mas eu conto para vocês, porque eu vivi esse período em que o governo imprimia dinheiro, mandava a Casa da Moeda, ou Thomas de la Rue, lá na Inglaterra, imprimir dinheiro, vai imprimindo. O governo precisa pagar alguma coisa, não tem dinheiro, imprime dinheiro. Digamos que fosse um auxílio emergencial lá nos anos 50, manda imprimir. Aí o dinheiro que está no nosso bolso perde o valor, porque mais dinheiro circulando, né, menos valor tem cada nota. Isso se chama inflação. Aí, para evitar a inflação, passou-se a adotar o endividamento. O governo emite papéis e joga no mercado, o governo tendo confiança e demonstrando que vai pagar, e vai pagar os juros, e os juros têm sido pesados, aí aumenta o endividamento.
né? Só que há limites para isso, porque desequilibra as contas públicas. Daí a razão da PEC emergencial. Queria dar esse depoimento, porque senão as pessoas vão perguntar, mas que diabo é isso? Vamos fazer uma PEC no papel e aí vai ter recurso para nos pagar o auxílio emergencial? De onde é que, quem gerou essa riqueza? Né? A riqueza foi gerada lá atrás por aquele que poupou e agora investe em papéis do governo para ganhar o juro. Né? Então, é mais ou menos assim que está funcionando, e como se impôs limites, teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, é preciso fazer uma alteração na Constituição para incluir aquele dispositivo do estado de emergência ou estado de calamidade, né? Aperta o botãozinho e aí pode-se ultrapassar limites sem que haja o desrespeito à lei que procura dar um equilíbrio fiscal no país. É isso. Colombo? Agora, Alexandre, ontem nós mostramos aqui, por volta de 10 horas da manhã, uma entrevista do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele demonstrou em determinados momentos irritação com o que ele considera uma interpretação equivocada dessa PEC da imunidade. Ele até chegou a falar, a criticar o fato de alguns se referirem a essa PEC da imunidade como PEC da impunidade. Disse que o que estava circulando na imprensa ontem era um vazamento de um projeto ainda em construção, que era o plenário quem ia decidir como as coisas iam ficar. Quem é que tem razão nessa história? É uma PEC de impunidade? É uma PEC para regulamentar determinados aspectos do artigo 53 que precisam mesmo ser regulamentados para evitar um avanço indevido de um poder sobre o outro? Está muito claro o artigo 53, não precisa. Ele chega a ter lá um parágrafo que diz que essa inviolabilidade permanece até no estado de sítio. Está lá escrito na Constituição. Essa Constituição fez tudo para evitar novo AI-5, para evitar que não viesse AI-5. Agora, meu Deus do céu, que triste ironia que se alegue que o deputado foi preso porque teria feito apologia do AI-5. Eu vi ele relatar, não vi ele fazer apologia, mas isso é uma outra questão. Né? Ele foi mal educado, cometeu injúria, né? Mas é um deputado que tem um mandato que foi entregue por mais de 31 mil eleitores. Então, até isso, né? A inviolabilidade resiste a um estado de sítio. Aí eu disse, a triste ironia é que o deputado foi preso sob a alegação de fazer apologia do AI-5 e, no entanto, vejam só, o AI-5 era um texto que tirava, né, em certas condições, tirava direitos, tirava liberdade de expressão, tirava mandato, o AI-5. E o que estão fazendo hoje? Pondo em prática isso, a pretexto de alguém fazer apologia do AI-5. O que é isso? Que loucura é essa? Né? Estão fazendo a mesma coisa que o AI-5 fez. Né? O nome disso é exceção. Então, não dá para se calar diante disso. As pessoas que prezam a liberdade e a democracia não podem calar. Né? Então, por isso eu digo, a única coisa a favor dessa emenda constitucional que pretende supostamente reforçar o artigo 53 é que o Supremo está contra. Então, puxa, deve ter alguma coisa boa aí, porque o Supremo está contra. Né? Porque o que a gente vê na atitude do Supremo agora é unânime, não é só de um ou dois ministros que inventaram aquele inquérito que não tem Ministério Público, em que a vítima é o julgador, etc. Né? O Supremo está contra. Então tem alguma coisa aí que parece que favorece a liberdade de expressão, a integridade do mandato, o direito de se dizer o que se quiser sendo parlamentar. É o que está na Constituição desde 1824. Palavras, votos e opiniões. Isso é claro. Infelizmente, eu estou me repetindo aqui, mas precisa repetir, parece que não entra. Né? É uma coisa incrível, as pessoas estão jogando com algo sério. Estão desprezando algo sério. Se chama
liberdade. Tem uma imensa estátua lá na entrada de Nova York para a gente ver a importância disso para um país. Na hora que a pessoa estava entrando nos Estados Unidos, aqui é liberdade, né? Então, seria ótimo ouvir de um venezuelano entrando no Brasil, disse, aqui é liberdade, aqui não se prende jornalista nem deputado, né? Seria ótimo ouvir isso, se fosse possível. Colombo? Na Bahia, o governador Rui Costa afirmou que o estado está à beira de um colapso e anunciou medidas mais duras para tentar conter o avanço da Covid por lá. Estamos à beira do colapso e por isso adotamos a posição mais firme nesse final de semana. A partir da manhã de noite, sexta de noite, até segunda de manhã não funciona nada, exceto o serviço essencial e as indústrias. Bom, a Bahia é um de pelo menos 15 estados do país que estão com ocupação de leitos de UTI, públicos ou privados, acima de 80%. Aí no Distrito Federal, Alexandre, o governador Ibanez Rocha afirmou à CNN que vai decretar lockdown a partir de segunda-feira e que tudo ficará fechado entre 8 horas da noite de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, exceto, é claro, os serviços essenciais. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que o país está atravessando, a pandemia, com mais de 250 mil mortos e com uma piora de praticamente todos os indicadores aí, né? Mortos, contaminados, ocupação de leitos de UTI. Bom, antes de mais nada, eu queria citar um episódio do Galileu Galilei, estava diante da fogueira e a Inquisição fez com que ele tivesse que renunciar ou morreria à teoria de que a Terra é redonda, gira em torno do Sol, etc. Ele renunciou e terminou dizendo, eppur si muove. E, no entanto, se move, a Terra continuou se movendo, embora ele tivesse que negar, né? Então, tem coisas nessa área que continuam se movendo, embora o negacionismo esteja vigente por aí. Então, o que está acontecendo é consequência das aglomerações, né? Está muito grave. E aí eu acho que teve razão o Supremo ao deixar bem claro que governadores e prefeitos é que administram essa pandemia, porque estão mais próximos. O prefeito está mais próximo ainda. Agora, há problemas em regiões metropolitanas em que há vários prefeitos, né? E não adianta um prefeito fechar um município e o município em torno continuar aberto. É o caso de Brasília, né? Há municípios que circundam o Distrito Federal, que são de Goiás e que obedecem a outra orientação de Goiás. O governador aqui em Brasília decretou lockdown das 8 até as 5 da manhã, das 8 da noite, para evitar a aglomeração noturna. Eu imagino os donos dos bares e restaurantes devem estar lamentando, né? Se houvesse o distanciamento dentro de um bar ou restaurante, não haveria problema. Mas, como o Sidney lembrou aí, lá, acho que foi alguém do Acre, algo assim, né? Dirigindo-se aos jovens. Eu ouço aqui de casa, em fim de semana, sons distantes de raves. E passam a noite toda naquela bateção, né? E estão lá, estão aglomerados. Essas aglomerações de fim de ano, de Natal, de festa, de Carnaval, têm consequências, né? Tem consequências. Tem o lado, digamos, positivo, que aumenta, apressa a imunidade de rebanho, né? Mas, por outro lado, tem o negativo das internações, da lotação dos hospitais e dos lockdowns, que são uma interrupção na renda de muita gente, como dos bares e restaurantes, por exemplo, dos serviços turísticos em geral, né? Isso afeta muito. Então, tem sempre os dois lados e a gente tem que decidir. Essa história do lockdown é um dilema do governante, do prefeito ou do governador, né? A gente olha para o lockdown lá do Reino Unido, por exemplo, que é um atrás do outro, mas tem um número de mortes por milhão maior que o Brasil, né? O Brasil está com 1.188, o Reino Unido 1.792. Na Itália, lockdown atrás de outro, está com mais mortes que o Brasil também, 1.605 por milhão. Então,
São Paulo, né? São Paulo, com tudo que foi feito em São Paulo, e São Paulo está liderando aí número de mortes e tal, né? Então, é uma coisa que precisa ser considerada. As pessoas perguntam, mas o vírus então só sai à noite? Não, não é isso, é a questão da aglomeração, né? E, inclusive, aqui em Brasília, por exemplo, eu vejo que o governador está fazendo isso para não interferir na atividade econômica durante o dia. Lá na Bahia parece que indústria não para, algo assim, né? Mas tem que adotar as medidas. São essas as questões que estão em jogo de uma doença nova e que ninguém sabe ainda exatamente o que fazer. Por isso, o melhor é lutar com as armas de que se dispõe. Alexandre, ótima sexta-feira, um excelente final de semana e nós voltamos a conversar segunda aqui no Liberdade, combinado? Combinado, até segunda e aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.